Queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo, nosso Senhor. Estamos aqui ainda no começo dessa semana para continuarmos estudando a palavra de Deus, de modo específico o livro de Neemias, que nos traz as lições que Deus deu ao seu povo, a nós hoje, sobre como reconstruir. Nós vemos nesse livro como é que Deus levantou e utilizou uma pessoa para mudar a história de tantas outras. Deus ainda faz isso e pode querer fazer isso através de mim, através de você. Muito bem, meus irmãos, a pergunta inicial de hoje é a seguinte: que tipo de impressão as suas atitudes deixam? As pessoas dariam crédito a uma fofoca feita sobre você? Elas acreditariam numa mentira inventada, levantada, que te atinge, e elas então prontamente dariam crédito a isso? Vamos pensar e verificar sobre isso à luz do exemplo de Neemias, como temos estudado aqui, algo abençoador para as nossas vidas. Muito bem, vamos cantar, queridos? E o hino escolhido hoje é o 147 do Inário Novo Cântico, Vencendo Vem Jesus. Porque, como vocês verão, nós hoje estudaremos o capítulo 6 do livro de Neemias e veremos 3 perigos recorrentes aqui. Este hino fala muito daquilo que está contido nesse capítulo 6 de Neemias. Vamos cantar e louvar ao Senhor, Vencendo Vem Jesus. Chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor é a nossa defesa. O Senhor é o justo juiz. E ao depositarmos as nossas questões, as nossas causas, as nossas demandas, tudo aquilo que nos aflige em tuas mãos, nós podemos ter paz, podemos descansar, porque o Senhor trabalha para quem espera em ti. Nós te glorificamos por isso. Te pedimos, ó Deus, agora a tua bênção sobre nós, para que ao lermos e comentarmos sobre a tua palavra, nos venha o entendimento do céu, e o teu Espírito, ó Deus, nos faça assimilar as riquezas, ó Deus, da tua palavra, e que isso, ó Deus, gere vida transformada e, por fim, glorifique ao teu nome. Ó Deus, alcance cada lar, cada irmão, cada irmã, cada um daqueles que estão aqui conectados, ó Deus, neste canal do YouTube. O Senhor sabe das necessidades reais de cada um de nós. Dispensa o teu favor a nós, nos dá ânimo e nos dê da tua paz. É a nossa oração
em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Vamos ler todo ele, todos os 19 versículos. Neemias, capítulo 6, a palavra do nosso Deus nos diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Meus irmãos, o capítulo 6 de Neemias, como nós dissemos, ilustra a nossa necessidade de perseverar. A necessidade nossa de perseverança em meio à oposição recorrente, ou seja, que vez ou outra retorna. Nós devemos notar que Neemias e o povo de Israel tiveram experiências que são iguais às nossas, se assemelham às nossas ainda no século 21, né? Os primeiros 5 capítulos descrevem aqui um problema após o outro, que foram sucessivamente superados pela graça de Deus, e até alguém poderia sugerir aqui, esperar aqui, que depois de resolver todos esses problemas, Neemias merecesse então um descanso para concluir ali o muro em paz. Só que aqui no capítulo 6 nós o encontramos de novo, confrontando aqui novos perigos, nem tão novos assim, né? Perigos recorrentes, 3 perigos recorrentes, ou seja, as questões de oposição,
se levantando novamente, precisando ser tratadas de frente novamente. Primeiro ponto que a gente vê aqui é como enfrentar o perigo da distração. Você sabia que um dos grandes perigos que nós enfrentamos quando nós queremos andar segundo o propósito de Deus para a nossa vida é justamente a distração, o perigo da distração. Está aqui nos versos 1 a 4. Sanbalate, Tobias e Gesem voltaram à ativa, né? Eles não desistem, né, gente? A despeito das suas artimanhas para interromper o trabalho ali em Jerusalém, o projeto continuou até que o muro foi concluído. Faltava só colocar os portões ali para proteger a cidade de invasões definitivamente. Então, o trio de causadores de problemas novamente entra em ação. Eles arquitetam um plano de última hora para impedir ali a conclusão da obra. E a ameaça agora veio em forma de uma oferta sutil de reconciliação. Sanbalate e companhia sugeriram uma reunião com Neemias, uma conversa para propor ali uma coexistência pacífica, né? Como alguém já disse, os amargurados inimigos de Neemias, tendo fracassado em usar vinagre para frustrar o oponente, agora tentam prendê-lo com um pote de mel. Foi justamente isso que aconteceu. E aí eles sugeriram uma vila neutra na planície, no Vale de Ono, fica a 30 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então, para ir ao encontro, se deslocar 30 quilômetros ali, hoje em dia nós fazemos de carro 30 quilômetros, se não tiver trânsito, muito rapidamente. Naqueles tempos, não, né? 30 quilômetros no meio de caminhos difíceis, pedregosos, né? Montanhas e tudo mais. E para estar ali, ter essa conversa ali com Sanbalate e companhia, Neemias teria que deixar a segurança de Jerusalém. Neemias teria que ausentar-se da direção da reconstrução da cidade. E em vez de aceitar o encontro assim, sem pensar, Neemias analisou a questão. E ele teve o discernimento da parte de Deus para entender, irmãos, que eles, na verdade, Sanbalate e os outros ali, estavam procurando o mal dele. Esse discernimento vindo de Deus. E depois dessa cuidadosa ponderação, ele detectou isso, a falsidade deles. Ele percebeu que aquele era um esquema montado para atraí-lo para longe de Jerusalém, para distraí-lo da obra que ele estava ali focado, né? E possivelmente até feri-lo e matá-lo. A saída de Neemias poderia, pense comigo aqui, diminuir o ânimo da obra, poderia dispersar aquela grande multidão que se uniu em torno daquele trabalho, poderia também, ou daria também tempo para que os inimigos armassem alguma estratégia para prejudicar aquele povo, enquanto a cidade estava ali vulnerável ainda, né? Então a resposta de Neemias a isso foi, primeiro, entender, discernir que essa proposta era uma proposta para distraí-lo da obra, e ele respondeu com um claro não a essa oferta. Na verdade, em 4 ocasiões, o texto nos diz, os mensageiros de Sanbalate fizeram suas propostas, né? Eu ia falar profetadas aqui, né? As suas propostas, e em todas elas, nessas 4 vezes, isso foi rejeitado. Isso está no verso 3, veja aí. Palavra de Neemias: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ao invés de ceder àqueles pedidos insistentes, né, Neemias sabiamente, com muito discernimento, ele escolheu permanecer no trabalho. Ele disse não ao perigo da distração. Ele tinha prioridades ali, e as prioridades dele estavam em ordem. Ele se recusava a abandonar a tarefa para a qual Deus o havia chamado. Isso é admirável. A concentração de Neemias no trabalho. Nós também, irmãos, devemos pedir a graça de Deus para dizer não à distração, que pode nos tirar do caminho abençoado dos propósitos de Deus para a nossa vida, não é? Devemos pedir a Deus essa mesma capacidade
de dizer não às distrações que podem nos afastar dos propósitos do Senhor para nós. Mas em segundo lugar, do verso 5 a 9, veja aí, nós vemos aqui como enfrentar o perigo da difamação. A difamação, as acusações falsas, como isso é difícil, né? Quanto dói, é uma profunda ferida, né? Das acusações falsas que se levantam contra nós. E Neemias recebeu uma carta aberta desse tipo, escrita mais uma vez por Sanbalate. Ele está em todas, irmãos. A carta estava cheia de falsidades. A carta pretendia, na verdade, prejudicar a reputação de Neemias. Sanbalate esperava que, ao ouvir esses rumores ali, os trabalhadores da obra começassem a duvidar do direito de liderança de Neemias, né? Porque a carta, o teor da carta era que Neemias estava fazendo aquilo porque queria ser rei, né? Estava fazendo aquilo para se rebelar contra o rei e assumir ali o comando da cidade, né? É interessante, irmãos, verificarmos que ele certamente contava com a tendência do povo, estou falando de Sanbalate, contava com a tendência do povo de crer no pior acerca dos outros, sem muito conferir a veracidade das críticas, né? Infelizmente, essa é uma tendência da maioria das pessoas. Ao ouvir algo negativo, logo embarcam nisso, sem a devida ponderação, sem a devida verificação dos fatos. Como é que você teria reagido a essas acusações? As acusações dessa carta, se estivesse ali naquela situação. Vamos ler até aqui o que estava contido nessa carta, versos 6 e 7, né? A carta dizia: entre a gente, ou seja, todo mundo está sabendo, entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. A resposta inicial de Neemias foi negar todas as acusações. Neemias não se preocupou aqui em desferir um ataque, assim como ele foi atacado por essas palavras, por essa carta que estava circulando ali, né? Neemias não optou por esse caminho. Neemias, diz o texto, se resumiu aqui a negar todas as acusações. Ele desafiou a veracidade daquelas acusações, dizendo: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Situações como essas, irmãos, são difíceis de enfrentar, não é? Geralmente é palavra contra palavra e você vai acreditar muitas vezes no quê, né? Mas Neemias não se preocupou em ser desacreditado. A sua integridade conferia autoridade e paz naquele momento. É como dizem, né, irmãos, que você deve cuidar da sua integridade, da sua reputação. Deus é quem cuida. Cuida da sua integridade e Deus cuidará da sua reputação. Não era necessário ali escândalo, não era necessário ali agressividade da parte de Neemias, um exagero assim. Bastava lhe dizer que tudo aquilo era mentira. E isso só foi possível porque durante toda a sua caminhada, Neemias se mostrou digno de confiança. Se mostrou como alguém temente a Deus. E agora ele tinha os bons frutos disso, ele colhia os bons frutos disso, né? É por isso que nós lemos em Provérbios 22:1, que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. E logo após, irmãos, Neemias buscou o Senhor em oração. Vejam que na trajetória desse homem a oração estava sempre presente, não é? Abro até aqui um parêntese. Tem muita gente que, para lidar com as pressões do dia a dia, recorre a tantas coisas, né? Muita gente recorre à bebida, outros recorrem à comida, né? Tá estressado? Chocolate. E tantos outros subterfúgios que não resolvem nada. Neemias recorria a Deus em oração. Era esse o caminho
dele aqui, né? Ele busca a Deus em oração, verso 9, dizendo assim: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Sambalate e os outros esperavam que o seu ataque contra Neemias iria desencorajá-lo, iria amedrontá-lo, né? O povo também seria desencorajado e amedrontado. Talvez o inimigo tivesse êxito se Neemias estivesse trabalhando em alguma obra humana para a sua própria glória e na sua própria força, mas Neemias buscava a Deus em oração. Neemias dispunha de recursos sobrenaturais por isso, né? Para perseverar diante daquela pressão, agora para lidar com o perigo da difamação, das falsas acusações. Em situações como essa, nós devemos renunciar à falsidade e em oração buscar forças no Senhor, né? Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz: rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Foi assim que Neemias enfrentou o perigo da difamação. Então, já falamos de dois perigos aqui, né? Perigos recorrentes. E que, assim como Neemias foram recorrentes, também são na nossa vida. Vez ou outra eles surgem. Como lidar com o perigo da distração, como lidar com o perigo da difamação. Agora, por último, do verso 10 ao 19, nós vemos Neemias lidando com o perigo da intimidação. Ainda que uma intimidação amigável, sabe? Vendo que falharam de novo, os inimigos lançaram mão agora de um artifício ainda mais ardiloso. Usaram um suposto profeta chamado Semaías para preparar uma nova armadilha, uma cilada para Neemias. Semaías estava, diz o texto, encerrado. O que quer dizer isso, né? Estava impedido de sair de casa por razões que a Bíblia não registra. Alguns comentaristas já argumentaram, né? Talvez estivesse impuro por alguma lei cerimonial, tinha quebrado alguma lei lá, algumas regras da lei mosaica. Ou quem sabe tinha medo das ameaças que se faziam, ou estava enfermo mesmo, não é dito, não sabemos. De qualquer maneira, irmãos, Neemias lhe fez uma inesperada visita, e ao fazer a visita, Neemias tem que lidar, melhor dizendo, de novo com outro perigo, né? Ele recebe a notícia alarmante, que depois ele vai ver que é uma notícia inventada, uma informação, uma fake news, uma notícia alarmante de que os assassinos, ou tinha gente planejando matá-lo e pretendiam matá-lo até de noite. E Semaías sugeriu que Neemias fugisse para o templo, onde ele estaria salvo ali atrás das portas fechadas do templo, né? Uma clara ilustração de intimidação amigável, uma palavra supostamente amiga, que na verdade não tinha nada de verdade, nada de Deus nesta palavra. Esta, irmãos, é uma arma frequente do inimigo. E eu e você precisamos abrir os olhos para isso. Quantas vezes nós recebemos conselhos bem intencionados que nos fariam desviar dos caminhos do Senhor uma vez obedecidos? Como eles mexem conosco, porque vem de pessoas que nós prezamos, né? Muitas vezes. Pessoas de nossa confiança. Talvez irmãos em Cristo, ou familiares, amigos chegados, muitas vezes tentando nos ajudar, entre aspas, mas que na verdade se tornam instrumentos de Satanás para nos afastar de Deus. O problema, irmãos, é descobrir quando é que isso está acontecendo. O discernimento do qual falamos agora há pouco, né? E, além disso, como não incorrer nesse erro, né? Mantendo o nosso propósito de servir ao Senhor. Para isso, nós devemos sempre obedecer a palavra do nosso Deus. A primeira resposta de Neemias aqui foi se recusar a lançar mão desse expediente, né? Porque Neemias sabia que era proibido para ele entrar no templo. Ele não era um sacerdote. Tinha ali um lugar em que
pessoas como ele podiam estar, mas entrar lá no espaço, no recinto do templo propriamente dito, era algo reservado apenas para os sacerdotes. Então ele se recusou a quebrar a lei de Deus, mesmo que fosse para salvar a sua própria vida. Verso 11. Porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então o primeiro compromisso de Neemias era com a obediência a Deus. Ele não cedeu àquela sugestão, ainda que tenha sido uma sugestão apresentada de uma forma amigável, né? Porque se ele tivesse cedido, poderiam acusá-lo de covarde, poderiam acusá-lo de traidor e até de alguém que estava desprezando a lei de Moisés, a lei de Deus dada por Moisés. Ele, no entanto, obedeceu, decidiu obedecer a Escritura e guardou-se de tudo isso. E além disso, irmãos, ele pediu a ajuda de Deus, né? Segundo a resposta do governador Neemias, foi orar ao Deus da justiça. Verso 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, no tocante a estas tuas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Então, ao invés de vingar-se, Neemias entregou a situação nas mãos do justo juiz, do Deus da justiça. Como nós precisamos aprender com Neemias. Então, irmãos, todas essas estratégias do inimigo haviam sido frustradas. Da distração, da difamação e da intimidação amigável, né? Como será que eles viram essas situações, né? Os inimigos de Neemias, uma coisa eles eram forçados até a reconhecer, a evidência visível do progresso da obra de Deus em 52 dias, né? Fruto das ações corretas de Neemias, que agia segundo a orientação e debaixo da bênção do Senhor. Então eu termino a minha palavra dizendo o seguinte, assim como Neemias teve que lidar com esses perigos recorrentes, que vez ou outra novamente afloram, brotam, surgem, nós também, irmãos. São muitos os perigos, né, que nos assaltam quando nós nos dispomos a estar no centro do propósito de Deus para nós. Nós precisamos, então, lidar do modo de Deus com o perigo da distração. Tem coisas acontecendo, pessoas falando, situações surgindo que têm tentado te distrair e te tirar do rumo correto que agrada a Deus. Tem pessoas difamando você, levantando falsas acusações. Como é que você tem reagido diante disso? Atacando? Agindo de modo agressivo? Ou, como fez Neemias, apenas colocando a veracidade das coisas e descansando no Senhor? Como é que você tem lidado com quando as pessoas chegam de modo amigável te propondo algo que na verdade vai te fazer sair do trilho da vontade de Deus? Nós precisamos pensar nisso. E mais uma vez citando a pergunta que fizemos no início, a nossa pergunta inicial, né? Nós perguntamos que tipo de impressão as suas atitudes deixam. As pessoas dariam crédito a uma fofoca, a uma mentira feita e levantada contra você? Como é que você responde a essa pergunta? As pessoas de fato creriam? Ou quando analisassem a sua postura, a sua caminhada, os passos dados por você, elas pelo menos parariam um pouco e falariam: será? Esse eu conheço, ele anda com Deus. Vamos pensar nessas coisas? Eu quero então convidá-lo mais uma vez, como sempre fazemos, a buscar a Deus em oração agora, junto com seus familiares. E eu quero aqui deixar um abraço fraterno, e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir.